10h04, muito bem, conforme anunciamos, estamos abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já na ponta da linha, em áudio e vídeo, multiplataforma, a terapeuta comportamental Lucy Gameiro. Como vai, Lucy? Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, Danilo, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Olha, a Lucy está aqui, né? Falei na abertura do programa, a Lucy está aqui para ajudar a gente a entender, a interpretar os sonhos, fazer essa leitura mesmo dos sonhos, do significado dos sonhos, né? Mas antes da gente começar a abrir aqui para os nossos ouvintes, né? E olha, já está chegando muita mensagem aqui no WhatsApp. A Maria Eugênia Cotati está aqui na coordenação e já tem muita mensagem no nosso WhatsApp, mas antes da gente atender os nossos ouvintes, eu queria começar fazendo algumas perguntas sobre o sono e sobre o sonho. Queria saber o seguinte, Lucy, todo mundo sonha? Todas as noites, todos os dias? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente não lembra, né? Mas a gente sonha. Olha, a probabilidade de que todos sonhem é muito grande, de acordo com as últimas pesquisas, né, levantamento, estudos. O que acontece é que algumas pessoas, elas entram em ondas mais profundas do sono, por isso a não lembrança de ter sonhado. Mas o sonho, ele tá presente, então, em todas as fases da vida. No bebê ainda na barriga da mãe tá presente, no recém-nascido, numa criança, num adulto, num idoso. O sonho tá presente em todas as fases? Sim, mas a gente precisa explicar uma coisa, Danilo. Hum. O sonho, né, que a gente fala, ele pode ser subdividido. Nós temos a questão do sentido, do sonho, da fantasia, do delírio, utopia e ilusão. Então, partindo desse princípio, todos nós temos a capacidade, né, principalmente inconsciente, de sonhar. É que quando a gente generaliza, a gente fala sonhar, parece que é uma coisa só, mas não é, a gente precisa dividi-la. Então, por exemplo, um bebê, um recém-nascido, ele não sonha, mas ele tem sentido, não é? Então, dentro dessa explicação é que a gente começa a compreender que é uma hipótese do inconsciente. Toda e qualquer forma de expressão, né, de sentido ou visual. Isso acaba levando a um complexo de sonho. Você pode repetir, Lucy, quais são? Realidade, utopia, fantasia? Como que é? Sentido, Sentido. tá? O sentido, Danilo, é o imaginário, é o que nós imaginamos. O sonho é o desejo, a fantasia é um suporte, o delírio é uma tentativa de cura do fracasso, a utopia são as nossas ideias e a ilusão é a morte do desejo. É o que a gente acaba fracionando para se falar em sonho simplesmente. Você vê, a gente sempre aprendendo coisas novas, né? Porque a gente costuma colocar tudo no mesmo balaio, né? E falar sonho apenas, né? Mas tá aí, eles são divididos desta forma, né? Mas o sonho, ele tá presente em qual fase do sono, Lucy? Então, geralmente é na terceira fase do sono, tá? É quando você realmente adquire um relaxamento mais profundo, é quando você já está mais entregue, vamos dizer assim, mais suscetível às suas memórias, às suas lembranças, aos seus sentimentos. Então, normalmente vem na terceira. A primeira fase é da vigília que a gente fala, né? Você ainda está meio assim, meio conectado com a realidade. Na segunda fase é quando você já se prepara para uma entrega ao seu inconsciente. É quando o seu inconsciente começa a atuar com mais profundidade em você. É quando você apaga a consciência. Então, digamos que o nosso pior lado, Danilo, é a nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela é manipulada, ela pode ser influenciada, entende? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu acabei de assistir um filme, sei lá, de guerra, e fui dormir e de repente sonhei que eu estava no meio de um campo de guerra.
entendeu? Porque ela sonhou, na verdade, não foi nem, como a gente falou, foi a fantasia. Isso foi o suporte da primeira fase do sonho, do sono, desculpa. Era isso que eu ia te perguntar, porque de repente, né, a gente já está aqui recebendo muitas mensagens, a gente vai repassar em instantes, mas já tem ouvintes aqui trazendo muitos relatos, né? Fui numa corrida e acabei sonhando que estava disputando uma corrida, fiz um passeio a cavalo, sonhei com bichos, com cavalo, uma grande fazenda. Então isso faz parte do que você explicou lá atrás da fantasia? Da fantasia. Fantasia. A fantasia é o suporte. Não é possível, não é, Luci, a gente controlar o sonho. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, já no despertar, no quase acordar ali, meio dormindo, meio acordado, parece que a gente faz um esforço, já aconteceu comigo pelo menos, né? Parece que a gente está fazendo um esforço de continuar essa história, né? Você sonhou ali que estava ganhando na Mega Sena, conferiu os números, na hora de usufruir desse dinheiro todo, você acorda, mas você quer continuar contando aquela história ali, mas você não tem como controlar os sonhos, né, Luci? Não sei, até porque, olha, eu costumo dizer que o É. sonho, na verdade, é um protetor do sono. O sonho é aquele que protege o nosso sono, ele não quer que você acorde, ele quer que você continue dormindo, que você continue num estado de relaxamento, num estado assim de descanso. Então, muitas vezes ocorre isso, né? De você ter sonhos gostosos, maravilhosos, diferente dos pesadelos, né? Então, quando a gente tem sonhos assim muito gostosos, muito bons, é mais ou menos uma proteção que o nosso inconsciente encontra para te manter dormindo. Mas pesadelo, então, são coisas diferentes. Ele não entra nesse quadro aí que você já explicou aqui para o nosso ouvinte, de realidade, de utopia, de fantasia. O pesadelo não entra nisso, ele é separado, ele é à parte, Luci? Não, na verdade, o pesadelo, ele entra na parte do delírio, que é uma tentativa de cura do fracasso da nossa realidade, tá? Então, os pesadelos, eles falam muito, por exemplo, de como anda a nossa atividade de vida, como que a gente anda lidando com a vida, com os nossos medos. Então, é uma tentativa de curar os seus fracassos. O pesadelo é te jogar na cara uma realidade que muitas vezes você quer fugir. E tem algum. Entendeu? Diga, por favor, Luci. Não pode continuar. Tem alguma explicação por que a gente não se lembra da maior parte dos sonhos e outros são muito marcantes? Tem, porque como eu te falei, primeiro que não tem como a gente processar tudo isso. E dependendo do grau, do aprofundamento do seu sono, por exemplo, nós temos sonos que são reparadores, nós temos sonos que são curativos, então depende muito da questão, né, da forma com que você está dormindo ou da qualidade do seu sono. Por exemplo, uma pessoa que sofre de apneia, ela vai ter constantemente pesadelos. Por quê? Porque é uma reação, né, do inconsciente em cima do físico. Ela está realmente sentindo falta de ar. E isso vai gerar nela, fisicamente falando, um desespero, uma angústia. Então, ela acaba transformando isso, como eu te falei, nessa tentativa de curar, ela transforma isso em pesadelo, tentando te acordar o mais rápido possível daquele estado de sono. Você sabe que mais cedo, conversando aqui com os colegas, com o Pedro Campos, o Pedro chegou a levantar uma questão aí, e aqui estou repassando então, viu, Luci? Sonhar preto e branco ou colorido, isso significa alguma coisa? Tem alguma influência, alguma diferença entre um sonho em preto e branco e colorido? Olha, alguns estudos dizem que sim. Por exemplo, o preto e branco é como se você fosse uma terceira pessoa no sonho. É como se você estivesse assistindo a uma cena no cinema, entendeu? É algo que você não está realmente conectado com aquele sonho. E quando você sonha colorido, né, ou num estado natural, é como se aquilo realmente fizesse parte de todos os seus sentidos, do seu imaginário mesmo.
quem tá preocupado, né, que já tem aqui várias mensagens, a gente vai repassar aqui na sequência, mas quem tá preocupado, que tem um tipo de sonho recorrente, não é? O que seria legal, Luci? Anotar esses sonhos, tentar colocar num caderno a frequência deles, o nível de detalhes, para daí procurar algum tipo de ajuda, ou não é tão preocupante assim, é um sonho. A partir disso, a partir de um sonho frequente com algo que agora a gente vai entender o que é, que você vai trazer para a gente o significado disso tudo, de todos esses sonhos, a gente vai começar a atender os nossos ouvintes, mas a partir daí a gente pode fazer o quê? Bom, é muito indicado que as pessoas realmente anotem essas sequências, né? Essa questão de repetição de sonhos ou de pesadelos. Logicamente, inconsciente tem um fundamento, né? Por exemplo, a pessoa que sonha muito com água em relação ao mar, rio, lagoa e tal. Então, isso a gente consegue conectar a um fundo de limpeza, de transparência, né, de deixar as coisas mais transparentes, mais limpas, uma questão mais ética. Então, eu sempre falo, anote aquilo que te incomoda, nem que seja um incômodo do bem, porque sonhar também, sempre com coisas, a mesma coisa, sempre, mesmo sendo boa, também é um incômodo, né? Então, você tenha esse diário dos sonhos, né? Vai anotando, acordou e tudo mais. Até porque, muitas vezes, o sonho, ele pode ser premonitório, tá? Então, é aquela coisa, como assim esse premonitório? Ele é uma busca do seu futuro. E eu costumo dizer que sonhar é o bálsamo da realidade. Sonhar é curar o seu futuro. Então, por isso que muitas vezes a gente estimula mesmo a pessoa a ter uma qualidade de sono boa para que ela possa usufruir do sonho. Luci, está preparada para ajudar a gente aqui a atender os nossos ouvintes? Porque o que tem de mensagem, mas isso que é bacana, né? Da gente conseguir, através de uma entrevista com uma pessoa que tem conhecimento, né? Que tem mesmo essa bagagem para nos ajudar. Porque, de repente, a gente precisa, a partir dos sonhos, procurar, como você disse há pouco, uma ajuda, uma consulta, uma terapia, enfim, um profissional que possa mesmo, né? Até para controlar se é pesadelo, tem pesadelos recorrentes, até ajudar também a eliminar, né? A Cláudia Rosana está aqui conosco, o José Polidó também desejando um bom dia, o Francisco Ferreira de Oliveira, o Júlio César, o Hélio Aldevino, olha quanta gente, Laurival Nista Filho, Carlos Cruz, o Bruno, Júlio Pinheiro de Matos, do Jardim Tremembé, a Cláudia Rosana, meu Deus do céu, olha, ela disse aqui, ela disse que ela sonhou com uma mortadela gigante que estava correndo atrás dela. O que será que ela não comeu antes de dormir? Acho que foi dormir com fome, né? Ficou com fome de mortadela. O Adailton Mansur também aqui conosco, o Ronaldo Chico. Vamos lá, vamos começar a atender os nossos ouvintes, porque tem muita gente querendo participar, querendo conversar com a Luci Gameiro. A gente vai atender a primeira participação aqui, vamos lá. Danilo Gobato, opa, bom dia. Bom dia. Aqui é o Luiz da Vila Maria. Eu queria saber com a terapeuta por que eu sonho tanto com a minha cachorra. Ela morreu em 2011. Um abraço para vocês. Valeu, obrigado. Olha, Danilo, é o seguinte, nesse caso, quando você sonha com alguém, né, ou no caso dele, o cachorro que já partiu, a gente sonha com entes queridos, a gente está usando o sentido, né, o nosso sentimento, o nosso desejo de que aquilo não tivesse acontecido, ou que a gente perpetuasse o nosso relacionamento com aquela pessoa ou com aquele animal. Então, no caso dele, é a saudade expressa em sonho.
Existe a gente já falou, você já explicou aqui de recém-nascido, de criança, mas existe alguma fase em que você passa a sonhar com mais frequência? Por exemplo, uma pessoa de mais idade, talvez ela tenha mais saudosismo, sinta mais saudades, né? Viveu mais, tem mais anos de vida e acaba ali sentindo falta das pessoas que ela foi perdendo, de situações, de momentos, né? De lugares. Isso acaba também influenciando os sonhos, sonhar mais ou sonhar menos, ou isso não influencia e varia de pessoa para pessoa mesmo? Então, na verdade, o que vai influenciar mesmo a quantidade de sonhos é a qualidade do sono daquela pessoa. Por exemplo, uma criança, mais ou menos até os 7, no máximo até uns 10 anos, ele vive muito, ele é muito lúdico. Então, isso também aumenta, né, a produção dos sentidos, levando aos sonhos. Então, você vê que a gente costuma dizer que as crianças sonham, inclusive, acordadas, porque elas vivem muito mais dos sentidos e da fantasia, que é o suporte. Então, quando ela vai dormir, ela tem um sono mais pesado, que a gente fala, mais profundo, automaticamente aumenta. O idoso, ele já tem, normalmente, uma qualidade de sono já não muito boa, entende? Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas mais idosas? Eles acabam entrando na ilusão. Os sonhos dos idosos, eles têm mais a ver com a ilusão. Infelizmente, aquilo que a gente fala é a morte do desejo, do sentido. É algo que já fica um pouco mais depressivo, remete mais a situações melancólicas. Lucy Gameiro, terapeuta comportamental, participando hoje conosco aqui do Bom e do Melhor, falando sobre os sonhos. E a gente vai descobrir agora o que significa, né? A gente vai colocar mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Tem muita coisa legal chegando aqui e a gente vai ter a oportunidade de repassar as perguntas, né? Os relatos para Lucy Gameiro. Vamos ouvir mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, doutora Lucy. Eu sonho frequentemente, mas muito frequentemente, com o meu ex-patrão. Ele já faleceu há 8 anos. Trabalhei com ele quase 30 anos, mas quase que diariamente eu sonho com ele. Qual seria o significado, o sentido disto? O que eu poderia fazer? Muito obrigado, Osório Simões São Vicente. Então, nesse caso, fica muito claro que, assim, existem pendências que a gente pode resolver. Eu costumo indicar a escrita expressiva nessa situação, onde a gente possa abrir um diálogo, um suposto diálogo, né, com essa pessoa que já faleceu, e ali resolver algumas pendências que possivelmente pode ter ficado, aquela coisa que, eu não falei o que eu gostaria, eu não resolvi uma questão. Então, isso fica te cobrando, fica ali te lembrando que existe uma situação não resolvida na sua vida. Então, no caso dele, eu indicaria, sabe, essa escrita expressiva em forma de uma carta mesmo, que é uma carta não remetida, é óbvio, mas onde ele possa tratar desses assuntos que, inclusive, muitas vezes, ele não consegue nem levar numa terapia, porque são assuntos muito íntimos, né? Mas a escrita expressiva, nesse caso, funciona muito bem, Danilo. Mas aí, num outro caso, abrindo aqui também o leque, né? Vai que é o caso de algum ouvinte, né? Se tem uma pendência e isso está incomodando, e a pessoa tá ali, né? Você pode resolver, é um amigo, é um colega, trabalha com você, mora com você, estuda com você, é patrão, é empregado, é um funcionário. Nesse caso, para esse sonho não ficar, né, sempre ali presente, martelando, incomodando de alguma forma, que talvez seja uma situação que gere algum tipo de desconforto, e que você tenha a oportunidade, né, de chegar ali na pessoa, o que é recomendável nesse caso, hein? Com certeza, a gente recomenda a terapia, a busca, né, de uma compreensão terapêutica nesse sentido, mas, como eu te falei, através da escrita expressiva, você já vai encontrar muitas questões, muitas causas que você pode levar depois a terapia, entendeu? Mas já é um primeiro passo para você começar a organizar
esses pensamentos e esses sentimentos, que estão ali bem confusos, que não foram trabalhados, não foram resolvidos. Então, eu sempre indico começar por anotar, como a gente falou agora há pouco, esse diário dos sonhos, né? Descrever ali o que você sonha com seu patrão, mas em que situação, em que ocasião, o que está acontecendo, o que está sendo falado, como vocês estão reagindo. Por exemplo, a gente não fala nada, a gente está mudo no sonho, mas um está olhando para o outro de uma forma meio rancorosa, ou uma forma mais afetiva. Isso ajuda bastante. Mais uma aqui, vamos lá. Deixa eu separar aqui. Vamos lá. Bom dia. Estou acompanhando a reportagem. E quando existem sonhos que você, tipo assim, eu sonhei uma vez que uma pessoa estava me falando em algumas datas que iria acontecer alguns acidentes e realmente naquelas datas aconteceram. Que explicação que dá para isso, por favor? Obrigado, bom dia, bom programa. Ivan, Cidade Ademar. Obrigado, Ivan. Junto dessa, eu só vou colocar mais uma aqui que está relacionado. Deixa eu só achar aqui, porque o nosso WhatsApp não para. Vamos lá, achei aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Acontece muito comigo de eu sonhar muito. Aí, de repente, acontece aquilo. Às vezes nem tão parecido, mas algo que, né, é igual, é parecido com o sonho. Às vezes eu sonho com uma pessoa que está doente, aí a pessoa falece. Às vezes eu sonho com uma coisa e ela acontece, tanto mal. Aí eu falo para as pessoas falam, nossa, é estranho, acho que você. Aí eu fico com medo, eu sou evangélica, né? Mas isso eu sempre fui assim, desde criança. Eu não gosto de sonhar com nada porque sempre acontece. Roberta de Embu-Guaçu. E aí, Luci, nesses casos, nesses dois relatos parecidos aí dos nossos ouvintes? Então, aí fica uma questão um pouquinho mais complexa, tá? Por quê? Porque nós vamos falar de sonhos premonitórios. Não tem a ver com uma questão mística, tá? A gente não liga isso a uma questão mais mística da situação. Porém, é o seguinte, existe um paradoxo chamado paradoxo de Bootstrap, que diz o seguinte, né? Que muito do futuro, que você vê que a pessoa sonha com coisas futuras, realmente está ligado a uma cura do passado. É uma consequência natural o teu futuro, né? Tipo assim, você fez algo no passado e teve uma situação no passado, automaticamente ela vai reaparecer no futuro para que você possa ter a condição de consertá-la, vamos dizer assim. Vamos simplificar assim. É um pouco mais complexo que isso, mas no caso dessas duas pessoas, o que eu posso dizer é o seguinte, é realmente a utilização total desse sentido que nós carregamos, nós temos, todos os seres humanos têm, essa capacidade de absorver coisas e projetá-las no futuro. Entende? Então, assim, é óbvio que eu sei que, por exemplo, se eu deixar a torneira aberta da cozinha lá a noite toda, com a tampinha da pia fechada, aquilo vai transbordar. Então, se eu sonho que a minha casa vai alagar, e aí um dia eu deixo a tampinha, e falo, nossa, aconteceu aquilo, mas o que está querendo me dizer muitas vezes? Olha, tome mais cuidado mesmo com as suas atitudes, né? Fique mais atento à sua responsabilidade coletiva. Então, não é que você simplesmente projeta o futuro, tá? Mas está muito ligado a atitudes do passado daquela pessoa. Então, eu sonho que, poxa, vai haver uma guerra, né? Aqui no Brasil por conta de combustível, vamos dizer assim. Isso provavelmente vem de uma consequência de uma situação que ela esteve no passado. Então, ela joga para o futuro de uma outra forma, um pouco distorcida, mas é tentando reviver aquilo para tentar fazer alguma coisa diferente. A Edilene Soares também está aqui mais uma vez acompanhando, adorando o assunto, o tema de hoje, com a Luci Gameiro. Moisés Silva também está aqui, o Agenor Mornati. O Moisés tem uma pergunta aqui. Eu já sonhei
fazendo uma operação matemática e acertava o resultado. Isso é possível? Completamente. Lembra que eu te falei? A nossa pior parte é a consciente. Essa consciência nos prejudica muito. Portanto, quando eu vou para o sonho, eu estou usando a parte inconsciente. O meu inconsciente, eu até brinco, eu falo, eu tenho dúvidas do quanto ele é inconsciente, porque o que ele sabe sobre você é imensurável. Então, aquela sua ideia de incapacidade de resolver um problema matemático na consciência não existe na inconsciência, não tem barreiras ali, entendeu? Então você vê o que a gente costuma até falar assim de sonhos, tanto na idade medieval, Danilo, as pessoas não sonhavam. Por que elas não sonhavam? Elas não tinham perspectiva de futuro, era aquilo e acabou. Ninguém pensava assim, nossa, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que eu vou estar fazendo? Não, eles viviam realmente só o momento. Então, quando a gente começou a sair da idade das trevas, que a gente fala, que era essa época, a gente começou a ter mais contato com os sonhos, justamente para poder fazer com que a gente se empenhasse em continuar vivo para atingir o futuro. Mas, ô Lucy, mas olha, tem o Ronaldo Chico, ele pergunta aqui se existe a possibilidade de programarmos os sonhos, né? Então, uma pessoa que tem uma dificuldade, o Moisés falou das operações matemáticas, né? A gente já falou que não controla, mas se eu passar o dia inteiro mentalizando uma situação, algo que eu gostaria, uma viagem, um aumento de salário, um passeio, enfim, alguma coisa, se eu passar o dia inteiro nessa energia, não é? Aumenta a probabilidade, a chance de, ao sonhar, eu sonhar com isso que eu passei o dia inteiro mentalizando e pensando? Então, aí a gente vai cair na utopia. A utopia são ideias que eu crio durante a minha fase consciente, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque pode virar ilusão. Porque é o seguinte, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, ela precisa ter uma causa para se tornar realidade, para de fato se concretizar. Não adianta ser só uma ideia. Eu não quero só ter uma ideia de que eu vou viajar para as Bahamas. Eu passo o dia inteiro com essa ideia, mas eu não me comprometo. Eu não abro uma causa em relação a isso. Eu não vou atrás de pesquisar preço de passagem, ver o que eu preciso, se eu preciso de visto. Quer dizer, conforme você vai agindo dentro da ideia, a probabilidade, inclusive, de você sonhar mais com isso é maior. Então, no caso da expressão matemática, né? Então, eu tenho só a ideia de que eu vou sonhar com expressões matemáticas que eu estou resolvendo. Não, procure, vai pegar livros de matemática, vai estudar matemática, quer dizer, entre em contato real com aquela situação. Aí, realmente, você vai melhorar a qualidade do seu sonho. Não fica só na esfera da utopia, só da ideia. Você vai agir, vai colocar ação. Então, você melhora a qualidade do teu sono. Do teu sonho. Só que isso não quer dizer também que você vai sonhar. Não é uma coisa que eu programo e que funciona, não. Entende? Então, tem que ter essa atitude aí de agir em prol da melhoria do sonho. Se você vier a sonhar, você está muito mais preparado. Você tem muito mais qualidade e informações para melhorar o teu sonho. Tem mais uma aqui dos nossos ouvintes, essa aqui é legal, né? De retomar o sonho, né? Vamos ver aqui o relato do nosso ouvinte, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Gilberto Almeida, aqui da região da Guarapiranga. Eu gostaria de saber o seguinte, às vezes eu sonho e acordo durante a noite. E ao voltar a dormir, retomo o sonho de onde havia sido interrompido. O que isso significa? É normal? Um abraço e obrigado. Isso também já aconteceu comigo, viu, Lucy? Então, eu acho que com muita gente, sabe, Danila, como a gente falou, o sonho é um protetor do sono.
tá? Então, qual que é a função primordial dele? É manter você dormindo por mais tempo. Então, ele te retoma aquele sonho, como se você estivesse retomando da mesma fase onde você acordou, né? Para que você continue a dormir. Essa é a função de continuar sonhando com aquilo que foi interrompido ao acordar. O André Matos, ele quer saber o que significa sonhar que está voando. Um desejo inconsciente de total liberdade. Provavelmente uma pessoa que se sente muito aprisionada, muito pesada, carrega muitas angústias, muitos conflitos. Então, quando eu sonho que eu estou voando, é como se eu atingisse, né, essa leveza na minha vida. Lucy, mas essa interpretação, ela vale para todo mundo? Então, se eu sonhar que estou voando, é o mesmo significado para mim e para o André, e de repente temos ali situações diferentes, ambientes diferentes, situações diferentes. É o mesmo significado? O significado é um só e ponto, acabou? Não, é o que eu te falei, assim, generalizando, tá? De uma forma bem generalizada. Sonhar que está voando é isso, sonhar com água é isso, sonhar com terremoto é isso. Mas é lógico que a gente vai analisar as outras questões. Eu estou voando sobre um vulcão, tá? Eu estou voando em cima do vulcão. Eu estou voando em cima de um jardim florido. Quer dizer, existem outras questões que vão complementar essa interpretação do sonho. O Márcio da Moca, ele tá preocupado aqui, Lucy, porque ele tem pesadelos de todos os tipos e constantes, mas por anos. E aí ele quer saber o que pode ser, se é algum problema de saúde, um momento que ele está passando da vida, porque não passa esse tipo de pesadelo. Então, sabe, a gente, antes de qualquer coisa, sabe, Danilo, a gente sempre indica a pessoa a procurar um profissional, né, um médico, um profissional, para fazer alguns exames onde é excluído algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que sofre, que tem adenoide, né, que a gente fala, que é carne esponjosa no nariz, ela tem uma respiração dificultada durante o sono. Então, isso pode vir através de sonhos, de pesadelos, algum pedido de socorro do seu organismo. Então, antes da gente fazer também qualquer relação, a gente tem que ter a responsabilidade de falar, não, você vai procurar um médico, um especialista, vai relatar o que vem acontecendo, ele vai fazer exames. Uma vez que foi excluído, né, alguma questão fisiológica, aí a gente pode também partir para esse lado mais psicológico, mais emocional da pessoa. A Márcia Cristina de Santo André está adorando a entrevista, excelente assunto, mas ela diz aqui que sempre tem um pesadelo específico. Ela sonha, que na verdade é um pesadelo, né? Ela sonha que está dormindo e não consegue mais acordar. É o relato da Márcia Cristina de Santo André. Tem um outro ouvinte, será que a gente acha o nome dele aqui? Ronaldo. O Ronaldo, bom dia, Lucy, eu já percebi que sempre que tomo algum remédio, tipo antibiótico, são as noites que eu tenho os sonhos mais bizarros e intensos. Eu tenho sonhos fixos, por exemplo, pelo menos uma vez por mês tenho sonhos do mesmo tema. Um que eu tô chegando em Nova York e outro que eu tô caindo do elevador. Esse primeiro relato dele aqui, do Ronaldo, da medicação, influencia no sono? Completamente, por isso que eu estou te falando, a gente precisa avaliar cada situação. Então, quando uma pessoa chega no meu consultório falando assim, Lucy, eu tenho sempre pesadelos, né, assim, num período do mês, vamos supor assim. Então, por exemplo, se é uma mulher, a gente vai ver se tem a ver com a TPM, se ela estava no período menstrual, o que estava acontecendo na vida dela, ou se ela é lactante, quer dizer, a ingestão de alguns alimentos interfere, sim, principalmente quando é a última refeição. Como você falou da moça com a mortadela, né, que a gente brincou aqui. Então eu tenho que levar em conta isso. Se ele está sob uso de medicação, como é o hábito alimentar dele noturno,
né? Por exemplo, uma pessoa com diabetes, ela sofre mais de fome noturna. Então, ela pode ter mais pesadelos, ela pode ter sonhos de que, eu tô com muita sede. Então, a gente tem que sempre separar uma coisa da outra, para não virar bagunça, porque senão, se eu olhar tudo isso de uma forma assim mais até filosófica de ser, a gente pode correr um risco grave aí de confundir essa pessoa, né? Então, eu indico que ela busque um profissional para principalmente descartar situações fisiológicas. Tem mais uma de áudio aqui, vamos atender aqui mais ouvintes, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia. William de São Bernardo do Campo. Eu sonho direto com meus dentes caindo e com o fim do mundo. O que será, hein? Pois é, você vê que nesses casos a gente começa a dizer que está muito atrelado ao medo do futuro, né? Ao medo da própria vida diante do futuro, tipo assim, do fracasso. É o que a gente fala, é um sonho de delírio, é aquela tentativa do seu inconsciente de curar o fracasso do presente, né? Tipo, te dando alertas, fala, olha, vai cuidar do dente, vai cuidar da vida, né? Para o mundo não acabar, a gente vai ter que cuidar dele. Então, assim, são dicas, né? É como se te desse algumas cutucadinhas para você tomar algumas atitudes. Então, por isso que é importante, né, Lúcio, o que a gente falou lá no começo da entrevista, né, que após um sonho, se lembrar, ou parte deles, ainda que o sonho inteiro, é legal tomar nota, não é? É legal tomar nota para depois você pesquisar, junto de um profissional, um significado, porque de repente é isso mesmo, é um sinal, é um indicativo, é um empurrãozinho, uma cutucada que a pessoa está precisando, não? Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, é por isso que eu falo para você, o sonho é o bálsamo da realidade. Sonhar é você curar o seu futuro, entende? É uma forma de você utilizar para curar o seu futuro. E a gente não pode esquecer uma coisa, uma frase muito conhecida do Einstein, que ele dizia o seguinte, somos todos feitos da mesma matéria dos sonhos. E eu concordo profundamente com isso. Com certeza, eu, você, todos nós já fomos o sonho de alguém. Em algum momento, você pode ter sido o sonho da sua avó, não necessariamente da sua mãe, do seu pai, mas a sua avó um dia sonhou, eu quero ter um neto, um dia eu quero ter um neto lá no meu futuro, e tá. Então, a gente tem que pensar nisso. Se os sonhos estão sendo decorrentes, se eles estão me incomodando, poxa, por que não utilizar isso, sabe, de uma forma assertiva e buscar o entendimento, não para te paralisar, não para te fazer se amedrontar, mas justamente para você utilizar essa possibilidade de curar o seu futuro. Para isso que eu vejo a importância mesmo dos sonhos. A gente vai seguir aqui atendendo, né, os ouvintes que estão mandando mensagens, muitas mensagens de áudio aqui para Lucy Gameiro. Vamos colocar a próxima aqui, vamos lá, deixa eu ver, vamos lá aqui. Danilo, Opa. Bom dia. Aqui é Eduardo Lamoglia, de Curitiba. Oi, Eduardo. Uma pergunta para a doutora Lucy. Eu estou entendendo que essa questão do sonho está intimamente relacionada com a saúde mental ou física das pessoas. E uma pergunta que eu gostaria que a doutora Lucy tratasse é a seguinte: o fato de alguém não se lembrar muito dos sonhos pode ser um indicativo de algum problema de saúde ou uma situação de falta de qualidade do sono? Além da qualidade do sono, que você já explicou aqui, pode estar relacionado a algum problema de saúde, tirando a insônia, que é um problema também, uma condição, né? Mas tem alguma outra coisa, Lucy? Pode também ser na questão mental, né, psicológica, onde ele anula, né? Ele anula aquele tipo de indicativo. Por exemplo, eu sonhei, mas eu me nego a lembrar o que eu sonhei, tá? Porque eu não quero mexer com aquilo também, eu quero manter aquilo a nível inconsciente. Então, eu também posso bloquear, né, a consciência do sonho que eu tive. José Amaro de Oliveira, muito boa entrevista. A Isilda Matos
ficou uma pergunta sem resposta, então vamos atender aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Por que... Não, me ajuda aqui, Zilda, porque também senão eu me perco aqui, vamos lá. Porque paralisia do sono, é isso? O que significa paralisia do sono, Lucy? Então, a paralisia do sono, ela tem uma questão muito mais fisiológica, tá? Ela realmente, ela é um abalo, geralmente, do sistema nervoso. Então, a pessoa precisa urgentemente procurar ajuda, né, profissional nesses casos, principalmente na questão dessa qualidade do sono. A paralisia do sono é algo que, para quem sente, para quem já teve, eles descrevem como algo, assim, aterrorizante, né? Porque você não consegue se mexer, você não consegue reagir, né? Você fica num estado catatônico. Então, é algo que precisa urgentemente de uma avaliação médica. Não é nenhuma questão psicológica que isso não, a gente precisa mesmo, porque tem situações, por exemplo, de paralisia do sono, que pode vir de uma má circulação. Então, você tem uma má circulação, e durante a noite você está numa posição, né, que você está deitado, isso pode dificultar a circulação, pode haver essas questões, como a gente falou, da apneia, que por alguns segundos você fica sem respirar, entendeu? Então, neste caso da paralisia do sono, é muito importante que a pessoa busque ajuda de um profissional o quanto antes. E qual que é a especialidade indicada nesse caso para tratar do sono, da qualidade do sono, dos sonhos? Neurologista. Neurologista. Uhum. A gente vai seguir aqui atendendo os ouvintes aqui, muitas mensagens. Vamos lá, pessoal quer saber o significado, né? Todo mundo aqui com um sonho curioso, inusitado, outros nem tantos, mas a Lucy vai ajudar a gente a entender o significado, a interpretar esses sonhos. Vamos lá com mais uma do ouvinte. Bom dia, Gobato. Bom dia a todos. Aqui é o Hermes da Vila Sabrina. Gostaria de saber se a doutora tem uma resposta. A minha esposa costuma sonhar, ela fala que ela sonha, ela não gosta, na verdade, de sonhar quando ela sonha com cobra. Ela falou que só fica em paz quando ela sonha com a cobra, matando a cobra. Quando ela não sonha matando a cobra, ela acha que ela vai ser, tipo, sofrer alguma retaliação ou vai ter alguma traição, alguma coisa parecida. Tem alguma coisa a ver? Então, nesses casos, a gente vê que é usado muito a crendice popular, né, que relaciona uma coisa a outra. Cobra, a gente sabe que está relacionada à traição, aí a gente vai naquela questão teológica, foi a cobra que deu a maçã para Eva. Então, a gente criou uma crença em relação ao símbolo da cobra. Mas é óbvio, né, que quando uma pessoa se sente muito insegura no ambiente em que ela se encontra, seja no ambiente de trabalho, familiar, então, essa questão da simbologia da cobra pode aparecer muito, com muita frequência, porque ela não se sente segura em relação ao convívio com algumas pessoas, ou o ambiente onde ela está. Então, isso mostra o quê? Ela precisa buscar, né, trabalhar mais a autossegurança dela, porque se ela mata a cobra, significa que em algum momento ela consegue reagir a essa situação. Então, eu interpretaria dentro da minha linha, tá, de que ela busca, sim, se desenvolver a sua segurança, a sua autossegurança para se sentir mais forte, a ponto de matar algo que simbolicamente é um perigo. A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, a gente já falou da situação, da condição dos remédios, né, do uso de remédios e tudo mais, mas a pergunta da Lúcia Maria Messina é se os remédios para dormir impedem o sonho, impede a pessoa de sonhar. Não, o que impede é a consciência do sonho, mas não de sonhar. Tanto é que quando a gente tem um exame que se chama polissonografia, tá? Onde a pessoa é monitorada durante o sono,
a gente consegue detectar frequências do sonho, mesmo que ela não se lembre, porque às vezes a gente precisa induzir, né, aquele sono através de medicação. Então, eles conseguiram ver que isso não implica na atividade do sonho. Quem mais que mandou mensagem para cá? Denise Corrochano, excelente programa, bom dia a todos. Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento, ouvindo a Bandeirantes. O Antônio Carlos Conde, 68 anos, de Mauá, sempre na audiência. Eu sonho muito com crianças, principalmente com as minhas filhas. A minha filha mais nova, de 23, mas daí já não é criança, né? Mas para os pais são eternas crianças, é a participação do Antônio Carlos. Quem mais que escreveu aqui pra gente? O Joel Santos, da Baixada Santista, parabéns pelo programa, pela convidada, excelente, a Lucy Gameiro, e aqui ele fala que ele sonha constantemente com pessoas já falecidas, né? A Lucy já teve a oportunidade de falar sobre isso também. A Maria Neliane Dias, na escuta hoje, ela tá ouvindo a gente em Gonzaga, no Gonzaga, em Santos, também tá aqui. O Gilberto Almeida, do Jardim Universal, também já deixou a mensagem dele. O Antônio Lino, de Itaquera, ele fala que, ele diz aqui, olha, muito atento na entrevista, pois eu sei que eu tenho sonhos estranhos, mas na manhã seguinte eu não consigo recordar na totalidade. Ele quer saber se existe alguma maneira que possa ajudá-lo a lembrar dos sonhos. Primeiro, a gente precisa avaliar qual a necessidade de se lembrar de sonhos estranhos, né? Porque se o sonho é estranho, né? Qual a necessidade de se lembrar? Mas, no caso, é o que ele tem que avaliar o que precedeu a sensação do sonho estranho, né? Então, avaliar ali o que aconteceu antes, que horas que ele foi dormir, o que ele comeu antes, ou se houve uma discussão antes. Quer dizer, ele tem que avaliar muito mais o pré-sono do que o próprio sonho. Jefferson Luiz de Santos, desde os meus 14 anos, e atualmente eu tenho 43, eu tenho projeção astral quando estou dormindo. Isso a gente não falou ainda, não é, Lúcio? Sobre projeção astral, é diferente de premonição e de outras coisas que a gente tratou aqui, não é não? Sim, aí é uma questão, a projeção astral, a gente costuma dizer que é um desdobramento inconsciente da matéria, vamos dizer assim, do corpo, tá? Existem aí muitos estudos em andamento, tal, vai muito também do que cada um acredita, né? Mas a questão dessa projeção astral, eu particularmente enxergo ela como um desdobramento. Então, o que é isso? É quando eu atinjo, sim, uma qualidade de sono onde eu possa realmente libertar a minha matéria, libertar o meu corpo, tá? Do meu inconsciente e do meu consciente. Mas aí é um estudo, assim, um pouco mais diferente do que a gente está falando aqui. Eu acho que pode ser até o assunto de uma outra pauta, para não confundir as pessoas, porque é um assunto mais específico. A Elis Freitas, de Guarulhos, ela tá adorando o programa, muito bom, com as explicações da Lucy Gameiro, conseguiu sanar muitas dúvidas que eu tinha. Quem também chegou atrasado aqui, que é a Maria Zélia. Cheguei atrasado para o programa, depois vou assistir na íntegra, esse tema me interessa muito. Maria Zélia Gabriel, de Diadema. Então lembrar aos ouvintes que a entrevista fica disponível na íntegra no YouTube e também nos agregadores todos de podcast, é só pesquisar por Do Bom e do Melhor. Terminando aqui, já fica disponível nos agregadores de podcast e também aqui no canal do YouTube. A Noêmia Moura também está aqui acompanhando com atenção a entrevista da Lucy Gameiro, que é terapeuta comportamental. A gente vai encerrar aqui, mas dá para atender mais alguns ouvintes. A Andréia Andrade, de Pinho, gostaria de saber, Lucy, por que sonho com a minha filha somente quando criança, 4, 5, 6 anos, mas hoje ela está com 17 e meu sonho fica ali no passado de 4, 5, 6 anos. Minha querida, isso eu posso falar até por experiência própria, né? A gente quer que os filhos cresçam, né? A gente se sente muito mais segura, mais sob o controle desses filhos quando eles são pequenos. É uma fase mais gostosa, vamos dizer assim,
tem uma responsabilidade, mas já não tem tanta preocupação, né? E quando eles estão nessa fase de 17 anos, da adolescência, é uma fase em que a gente tende a se preocupar muito mais, a sentir esse descontrole, né, de não poder cuidar muito mais dos filhos. Então, é óbvio que a gente quer mantê-los ali nos seus 4, 5 anos por mais tempo, nem que seja através do sonho. Mais uma que dá tempo para a gente encerrar aqui. Vamos lá, mais uma. Bom dia, Danilo. Bom Opa. dia, doutora Lucy. Sou o Guga Palmeirense de Fala, Ribeirão Pires. Por que sempre quando nós estamos sonhando, na melhor parte, nós acorda? Isso daí acontece constantemente comigo. Essa é uma excelente pergunta, não? Como eu te falei, assim, logicamente, a gente gostaria de continuar, Então. mas a realidade nos chama a responsabilidade. Por mais que eu queira continuar dormindo, eu não posso ficar dormindo, né? Então, por melhor que seja, lembra que eu te falei que o sonho é um protetor do sono. Então, ele começa também a te induzir a ter sonhos maravilhosos para que você não queira acordar. Mas o fato é que a realidade nos chama a responsabilidade. Lucy, não vai dar tempo, infelizmente, da gente atender aqui a todas as mensagens, muitas mensagens de áudio aqui, não é? Ouvintes falando que sonha com a antiga casa da mãe, sonha com pessoas que não via há muito tempo e depois ela acaba aparecendo. Um pouquinho que a gente falou de premonição. O Flávio Bragante deixou aqui uma pergunta sobre pânico noturno. O professor Nelson Valente também, citando aqui Freud, né, que começou esta viagem aí pela região do inconsciente, depois abriu caminho para a recuperação das mentes humanas perturbadas. Então são muitas as mensagens que ficaram aqui que a gente não conseguiu atender, mas vamos combinar uma próxima, viu, Lucy? Vamos combinar uma próxima para a gente continuar ajudando aqui o nosso ouvinte a interpretar e entender um pouco do significado dos sonhos, porque de repente era um empurrãozinho que estava faltando para essa pessoa tomar alguma decisão importante na vida, não é não? Com certeza, e o que eu sempre indico para os meus pacientes, para as pessoas que eu conheço, é assim, independente do sonho inconsciente durante um sono, comece a utilizar, né, comece a ter sonhos, né, acordados. Sonhe, alimente o seu futuro, né, alimente as suas ideias, os seus desejos. Então, isso muitas vezes pode melhorar a sua qualidade de comunicação do inconsciente com o consciente. Então, independente do que você sonha ou não sonha dormindo, você pode e deve alimentar os seus sonhos conscientes, né, dentro do seu dia a dia. É um futuro que você está projetando e esse futuro, ele precisa ter qualidade para que você também melhore a sua condição de saúde mental, física e até espiritual. Lucy, os ouvintes pedindo algum contato, ou rede social, ou algum e-mail, algum site, o que você pode compartilhar aqui com o nosso ouvinte? Eu tenho o site, né, é o www.atitudedeviver.com.br ou no telefone 5083-8535 São Paulo. Pode repetir o telefone, por gentileza? 11 50 83 8535. Eu não tenho redes sociais, tá, Danilo? Eu não atuo nas redes sociais, então é difícil me encontrar, assim. Tenho o meu trabalho no YouTube, né? Quem quiser me procurar lá é Lucy com I Gameiro, pode achar vários trabalhos meus no YouTube, mas não atuo com as redes sociais. Maravilha, Lucy Gameiro, terapeuta comportamental, hoje participando do Bom e do Melhor, o nosso plantão médico, ajudando a gente a entender o significado dos sonhos. A Lucy volta, hein? A Lucy volta para atender os ouvintes que ficaram faltando e outros também, porque sonhos a gente sempre tem, não é? A gente precisa continuar sonhando. Lucy, muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa e por nos ajudar aí a interpretar os nossos sonhos. Obrigado mesmo, bom final de semana. Obrigada, Danilo, pelo convite, pela confiança no meu trabalho e um bom final de semana a todos, com muitos sonhos de boa qualidade.